A gente está com o deputado Felipe Barros, daqui a pouco a gente já está conectando, mas já temos o senador José Aníbal, do PSDB de São Paulo. Senador, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Boa tarde, prazer estar falando com você, Piotr, e com os telespectadores e ouvintes da Jovem Pan. Senador, eu começo com o senhor, daqui a pouco o deputado Felipe Barros também participa do nosso debate. A pergunta que faço ao senhor é, primeiramente, precisava desta declaração de forças desarmadas, porque é um trocadilho que, obviamente, foi uma provocação às Forças Armadas. Não dá para deixar isso de lado. Agora, este momento, dada justamente as dúvidas, enfim, o questionamento que existe, a participação das Forças Armadas em todo o processo de segurança, lembrando que ela detém conhecimento, sobretudo em questão de ataque cibernético, que é a nova guerra moderna, o senhor consideraria a possibilidade de ter as Forças Armadas em todo o processo? O senhor é a favor disso ou não? Não, claro que não. Eu concordo com o ministro Fachin. Acho que não foi provocação nenhuma. Ele apenas disse, no momento que se fala tanto de presença dos militares no processo eleitoral, na apuração, uma apuração paralela, ele disse, olha, isso é um problema de forças desarmadas. De fato, o judiciário é uma força desarmada. Aliás, entre os poderes é o único que não tem nenhuma força, nem policial própria, né? Tem lá os seus agentes de segurança e tal. Mas o fato é que eu acho que o processo eleitoral, a participação das Forças Armadas, é uma participação importantíssima na logística, em garantir que o dia da eleição seja um dia de festa, né? É um grande momento da democracia, é o voto para constituir representações parlamentares, presidente da República, governadores, prefeitos, enfim. Eu acho que essa polêmica é uma polêmica que já vai longe. Até vi agora o presidente dizendo que não é nada disso, que não tem propósito nenhum de interferência, etc, etc. Mas ele fala uma coisa, depois de 2 dias ele fala outra e fica alimentando algo que, olha, praticamente ninguém, afora ele, questiona, né? Essas urnas eletrônicas nossas têm sido muito eficientes na apuração, na presteza da apuração, na transparência da apuração, há como verificar qualquer, não digo nem denúncia, insinuação de que esteja havendo algum problema em alguma urna, há como se conferir os votos urna por urna, enfim, acho que a gente deveria ser poupado de polêmicas como esta, que não nos ajudam a encarar as questões relevantes que o Brasil precisa encarar para que a situação do país melhore, né? A situação do emprego, caristia, etc. Obrigado, senador. Vamos ouvir, então, a opinião agora do deputado Felipe Barros, do PL Federal, pelo PL do Paraná. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Qual é a sua opinião? O senhor acha que os militares deveriam participar de todo o processo de segurança da votação e, claro, também das urnas eletrônicas? Este é exatamente o assunto tão polêmico. E também vou colocar a pergunta que fiz ao senador José Aníbal. O senhor acha que havia necessidade dessa declaração do ministro Fachin em relação a forças desarmadas? Porque, claro, nós estamos falando aqui, é um trocadilho que resulta em alguma provocação, independentemente do sentido que ele queira dar. Qual é a sua opinião, deputado? Bem-vindo. Adalberto, obrigado mais uma vez pela oportunidade de falar com a Jovem Pan. Cumprimento também o senador José Aníbal e respeitosamente discordo da fala do senador. O senador é do PSDB. Quando o deputado Aécio Neves perdeu as eleições presidenciais, o PSDB foi o partido que questionou o sistema eleitoral e fez uma ampla auditoria que constatou que o nosso sistema ele é inauditável. Então, a auditoria feita pelo PSDB constatou que o nosso sistema detém vulnerabilidades e que poderia ser aprimorado, inclusive com a adoção da impressão do voto. Essa foi a conclusão lida e disponibilizada pelo próprio PSDB. O Aécio, inclusive, que nos ajudou bastante na Comissão Especial do Voto Impresso, foi um grande parceiro na minha relatoria, fazendo, inclusive, pontos com o próprio Judiciário. A fala do ministro Luiz Edson Fachin não condiz com a verdade. O ministro disse, dentro de outras coisas, disse que a Justiça Eleitoral está aberta a ouvir. O que é uma mentira, porque nós fomos, enquanto relator da Comissão Especial, junto com os outros parlamentares, fazer uma visita técnica ao TSE e acompanhou, junto conosco, os professores, que inclusive fizeram a própria auditoria do PSDB de 2014,
E eu solicitei para o ministro Barroso que esses professores pudessem fazer uso da palavra na visita técnica que nós fizemos, e os professores, doutores, especialistas, cientistas brasileiros foram censurados, sequer tiveram a oportunidade de falar. E foi o mesmo que aconteceu agora com as Forças Armadas. As Forças Armadas foram convidadas pelo ex-presidente do TSE a participar da Comissão de Transparência, identificaram vulnerabilidades, apresentaram sugestões e agora estão sendo achincalhadas pelos ministros. Eu vou entrar nesse tema porque as Forças Armadas foram convidadas lá atrás, ou convocadas, independentemente do termo, a participar justamente daquele grupo, com mais outras entidades, para aprimorar o sistema eleitoral brasileiro, até porque, se há dúvidas, o ente público tem que ficar insistindo na resposta e, obviamente, dar mais argumentos. Senador, eu volto ao senhor. Do que mudou, então, de 2014 para cá, lembrando esse fato que fez aí a menção o deputado Felipe Barros, em relação às urnas? Até porque nós tivemos, naquele momento, sim, algum questionamento, mas nesse momento há mais questionamentos. E, obviamente, que o risco de um ataque cibernético é ainda maior, em que pese o fato de que o TSE tem dado explicações cada dia com mais frequência, justamente preocupado agora em relação à segurança das urnas. Mas as Forças Armadas foram chamadas. Tratar um parceiro assim não é ruim? Não aumenta essa tensão? Em que pese o fato de que o presidente da República também aumenta a tensão, um juiz falar fora dos autos, ou usar essas expressões, isso não piora esse ambiente? Não, o que piora o ambiente é o presidente fazer suposições sistemáticas de que essas eleições podem ser fraudadas e que pode acontecer um processo absolutamente aleatório de apuração e totalização dos votos. Isso sim que preocupa muito, porque daí decorrem várias teorias, né? O modelo Trump de tem os resultados, não aceita os resultados, ocupa o Congresso Nacional, enfim. Vamos ser bem objetivo. Eu acho que o Aécio errou redondamente em 2014. Se ele tivesse me perguntado, eu desaconselharia. Eu acho que a gente tem que confiar muito no trabalho que todo esse pessoal envolvido na organização das eleições faz. Mas, claro, só confiar não basta. Tem que se certificar de que as coisas estão sendo bem feitas. E acho que o Tribunal Superior Eleitoral não é avesso a isso. Ele tem disposição. Inclusive, respondeu muitas questões colocadas pelos representantes dos militares que tiveram amplo acesso lá e puderam questionar uma série de pontos. E esses pontos todos foram respondidos, do que eu entendo, satisfatoriamente. Agora, o que se quer mais? Fazer uma apuração paralela? Não. Aí já você está admitindo antecipadamente o seguinte: olha, eu não confio, eu acho que esse processo pode ser fraudado e, portanto, eu quero fazer uma apuração paralela. Nós temos muita confiança, eu tenho muita confiança nesse processo eleitoral, a apuração eletrônica, e acho que, olha, até recentemente, teve esse episódio do Aécio, mas até recentemente essa questão não foi colocada em dúvida. Agora que começou de uns tempos para cá, adquiriu uma relevância, uma presença na conversa, nas entrevistas, né? Enfim, em debates, onde parece que isso é uma questão muito mais relevante do que ela é de fato. Claro, o objetivo de ter uma eleição transparente, limpa, que realmente apure a vontade do povo brasileiro nos diferentes níveis de eleições, de cargos, seja realizado, como foi realizado das outras vezes, e eu tenho certeza vai ser realizado novamente. Deputado Felipe Barros, as considerações feitas aí pelo senador em relação às suas observações, mas eu quero acrescentar também um outro tema. Até o momento, na sua opinião, o TSE não contribuiu de forma significativa, porque também é fato, aí nós podemos discutir o conteúdo, e é exatamente essa minha pergunta ao senhor. O TSE tem se manifestado mais. É verdade que foi muito reticente lá atrás, mas depois, com o tipo de pressão pública que existe, começou a se manifestar mais. As respostas já não são suficientes em relação a este processo? Mais uma vez, eu vou discordar respeitosamente do senador José Aníbal, porque os questionamentos ao sistema eleitoral não se iniciaram com o Barroso, não se iniciaram com o Aécio, tampouco com o presidente Jair Bolsonaro. A desconfiança ao sistema eletrônico de votação é permanente desde a implementação das urnas eletrônicas. Um grande defensor do voto impresso
foi o colega do senador José Aníbal, o Brizola, outro grande defensor do voto impresso, o ex-senador paranaense Roberto Requião, que foi o autor da lei de 2001, em que o Congresso Nacional aprovou o voto impresso. Veja, ainda em 2001. O Brizola, durante toda a sua vida política após a redemocratização, defendeu a impressão do voto e a auditoria no sistema. Então, os questionamentos sempre foram e sempre se fizeram presentes desde a implementação da impressão do voto. Nós temos, inclusive, um projeto de lei do ex-ministro da Casa Civil, o Zé Dirceu, dizendo que o sistema eletrônico de votação possibilita falhas e fraudes. É importante lembrar que em 2002, na primeira eleição do Lula, foi o primeiro teste do voto impresso. Então, o Lula foi eleito através do voto eletrônico somado com o voto impresso. Depois disso, o TSE quis colocar as urnas eletrônicas brasileiras como uma espécie de objeto sacrossanto que não possa ser questionado. A apuração paralela que o presidente tem sugerido não é absolutamente nenhuma novidade. Na Lei 9.504 de 1997, que é a Lei Geral das Eleições, no seu artigo 66, parágrafo 7º, essa possibilidade está lá explícita. Faço questão de ler para vocês, abre aspas. Os partidos concorrentes ao pleito poderão constituir sistema próprio de fiscalização, apuração e totalização dos resultados, contratando, inclusive, empresas de auditoria de sistemas, que, credenciadas junto à Justiça Eleitoral, receberão previamente os programas de computador e os mesmos dados alimentadores do Sistema Oficial de Apuração e Totalização. Isso é lei. O que o presidente Bolsonaro quer é simplesmente o cumprimento da lei. Agora, nós não podemos interditar, como o deputado Aécio Neves sempre disse, nós não podemos interditar esse debate. Querem transformar as urnas eletrônicas numa cláusula pétrea que não pode ser questionada, sendo que o mundo inteiro debate tecnologia e segurança nos sistemas eleitorais. Ora, isso não é possível de fazer. Numa democracia, a desconfiança faz parte. Porque eu, ou qualquer cidadão brasileiro, somos obrigados a confiar em meia dúzia de servidores do TSE que têm acesso à totalidade do sistema, que nós não sabemos nem quem são. Então, nós estamos vivendo um tempo estranho, estamos vivendo momentos em que há uma imposição da censura de um debate tão importante e necessário para a democracia brasileira. Vamos colocar uma gente nesse debate, porque nós fomos às ruas para ouvir justamente a opinião das pessoas sobre o nível de participação que elas acham justamente de uma participação maior das Forças Armadas em todo o processo de segurança do processo eleitoral brasileiro, ou seja, das eleições brasileiras, o que inclui, obviamente, a tão polêmica urna eletrônica nos últimos tempos. O que elas acham do tema? E aí? Eu acho que elas devem entrar sim, porque o pessoal está desconfiando, assim, né, que pode ter fraude, uma coisa assim. Eu acho que, sei lá, eu acho que vai ser bom isso daí. Não, totalmente errado. Porque eu acho que não precisa usar esse dinheiro para esse tipo de coisa, né? Tem coisas bem mais importantes. Eu acho que é uma garantia, né? Porque você está falando de uma cidade como São Paulo que não precisa. Mas tem os rincões brasileiros que as Forças Armadas sempre atuaram. Então, eu acho salutar. Eu não acho correto porque eu acho que as Forças Armadas não têm que intervir na eleição. Acho que o que o governo está fazendo é tentando cada vez mais, digamos, militarizar uma coisa que deveria ser isenta de qualquer tipo de interferência, seja militar ou seja religiosa, enfim. Não acho não. Eu acho que o Exército ele é um braço logístico da eleição, mas esse valor está alto, né? Isso, até o ministro ontem falou que o Exército é um parceiro, né? E participa do processo eleitoral que é democrático. Eu acho que é necessário. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com o que vem agora aí adiante. Se tem fumaça, tem fogo. Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque tá tudo tão complicado, sabe? Então eu acho que sim. Faz parte da campanha deles, né? Mas eu acho que cada governo decide uma meta, e esse governo que está com essa campanha de Forças Armadas é um governo de Forças Armadas, né? Sim, acho correto. A insegurança, né, do país, insegurança financeira, insegurança econômica,
E as Forças Armadas, todas as vezes que a gente vê ela na rua, a gente imagina que a gente está mais seguro. Eu acho que tem que ter o Exército tem que estar mais municiado não só, mais equipado, preparado para uma eventual defesa, porque a gente vê que está bem sem equipamentos, vamos dizer assim, para poder, em caso de alguma emergência, poder fazer alguma coisa. Acho correto. Esse é o problema das eleições, do Tribunal Eleitoral e não das Forças Armadas. Não acho correto. Eu acho que não é o papel das Forças Armadas se envolver nesse tipo de assunto. Bom, como vimos, as pessoas que atenderam a nossa reportagem se mostraram bastante divididas em relação ao tema. Eu volto aqui aos nossos convidados, o senador José Aníbal, pelo PSDB de São Paulo, o deputado federal pelo PL do Paraná, Felipe Barros. Senador, ouvindo exatamente esses argumentos prós e contras, e é importante notar que pessoas, elas argumentaram o porquê que elas consideram sim ou não de uma participação maior das Forças Armadas no processo, mas eu quero agregar um outro comentário. Nós estamos num momento em que há uma desconfiança em relação às instituições ou à forma como cada uma é tratada. Eu vou explicar exatamente meu ponto de vista. O executivo normalmente é questionado e faz parte do processo político. O legislativo é sempre questionado e faz parte do processo democrático. Quando alguém questiona qualquer coisa do Poder Judiciário, aí já passa uma ideia de que é um ataque à democracia. O senhor que milita há tanto tempo na política, como é que o senhor vê esse momento? A opinião das pessoas e também essa questão do questionamento dos poderes dentro da lógica democrática, com a diferença do que tem o legislativo e o executivo, acostumados, digamos, ao barulho político, até porque passam por sufrágio eleitoral, eles têm que ir para as urnas, e o judiciário que nunca passa, obviamente, pelo processo eleitoral, mas, obviamente, está comandando as eleições. Olha, é muita coisa que você está perguntando, né, Piotr? Deixa eu te falar. Primeira coisa, as Forças Armadas, como instrumento de governo, não é bom para a democracia em nenhuma circunstância. Ponto. Este governo militarizou a administração. Tem 8 mil militares que estão na administração, o que também não é bom. Eu nem estou questionando a competência dos militares. Você tem militares de extraordinária competência em todas as áreas. O Pazuello não é um exemplo de competência, mas tem muita gente aí que é um exemplo extraordinário de competência, de dedicação e de convicção sobre o papel institucional das Forças Armadas. Quanto às pessoas que falaram, eu achei até muito interessante. Foram falas plurais, né? Como é a democracia, né? Mas eu percebi claramente que há sim confiança e há, inclusive, uma impressão clara de algumas das pessoas que falaram que as Forças Armadas não têm a ver com o processo eleitoral, salvo na questão da logística, do acompanhamento, de garantir o dia da eleição como um dia realmente de comemoração da democracia, né? Uma festa democrática, e não como um dia de tensão, de conflito, de agravamento desse ambiente estressado que o Brasil vive hoje, né? Então, eu acho o seguinte, Forças Armadas, não é bom que elas estejam envolvidas com a administração do país. As Forças Armadas têm que cumprir e cumprem o seu papel institucional. Podem colaborar na questão das urnas eletrônicas, tiveram acesso, puderam conversar. Os partidos políticos, diz o deputado, podem eventualmente ter representação e se organizem para isso. Eu acho que não tem problema nenhum. O Tribunal Superior Eleitoral não terá nenhuma resistência a isso. Não pode o presidente, em tom de ameaça, dizer que vai usar dinheiro do partido político ao qual ele pertence para montar uma comissão, para fazer uma investigação sobre o processo eleitoral. Para isso não precisa ameaçar ninguém. Vai lá, faz uma comissão de deputados e senadores ou desses excepcionais auxiliares técnicos que tem no Senado e na Câmara e façam um pente fino para certificar de que as coisas estão sendo bem conduzidas. Não são 5 pessoas, deputado, que decidem o resultado das eleições. Não são 5 pessoas. Eles só votam, são 5 votos. O que decide o resultado são os votos de todos os eleitores. E esses 5 que estão lá dentro, eles não têm como interferir. Eles têm como consolidar os resultados.
Se tiver dúvida sobre isso, que os partidos políticos manifestem essa dúvida à Justiça Eleitoral e tenham acesso para que fique claro que esses cidadãos não têm a menor condição. Imagina, se um ministro do Supremo do Tribunal Superior Eleitoral ou um cidadão com o mínimo de bom senso deixasse o resultado das eleições do Brasil na mão de 5 pessoas, como se eles pudessem pegar os seus dezenas de milhares de votos e passar para o seu adversário no Paraná. Não pode. Deputado Felipe Barros, seu comentário sobre o que disseram as pessoas nas ruas aqui de São Paulo na nossa enquete e também com relação ao tratamento que se dá hoje aos poderes, ou seja, o Executivo e o Legislativo são questionados, é da lógica democrática e o processo segue. Mas qualquer questionamento que se faça ao Poder Judiciário, não raro a resposta que seria um ataque à democracia. Qual a sua opinião, deputado? Veja, o que nós queremos e o que nós defendemos é que o processo eleitoral seja feito dentro da lisura, da segurança e da transparência necessária. Eu não gosto do casuísmo, eu não gosto e acho que não é saudável para uma democracia posições que foram tomadas no passado que agora são criminalizadas. O PSDB foi o partido que questionou o resultado eleitoral, fez uma auditoria que chegou à conclusão de que é inauditável. O próprio senador José Aníbal, quando deputado, foi autor do projeto de lei 5498 de 2009, junto com outros deputados, como Ronaldo Caiado, Sandro Mabel, Brizola Neto, Sarney Filho, Henrique Eduardo Alves, Cândido Vacareza, e esse projeto de lei, no seu artigo 5º, trazia o voto impresso. Então, esse casuísmo não é possível para uma democracia brasileira. Por que no passado era possível questionar o sistema eleitoral brasileiro e hoje, só porque esse questionamento parte do presidente Bolsonaro, ele tem que ser criminalizado. Não se pode mais questionar, não se pode mais auditar, não se pode mais fiscalizar. Aquilo que está na lei, que é a possibilidade da auditoria independente, não pode mais ser feita. E quem questionar as urnas eletrônicas pode ser preso pelo ministro Alexandre de Moraes. No passado podia questionar, hoje não pode mais. Então esse casuísmo não é saudável para a democracia. Esse casuísmo não é saudável para o processo eleitoral brasileiro. Todos nós queremos, como eu disse no início, que as eleições transcorram na normalidade necessária. E as Forças Armadas já são utilizadas, inclusive, para garantir a segurança necessária do processo eleitoral. Então, o que nós queremos é o processo eleitoral com uma tranquilidade e com a lisura necessária. Lembro aqui a todos, Brasil, Bangladesh e Butão são os únicos 3 países do mundo que utilizam um sistema chamado de primeira geração, em que o voto ele é exclusivamente pelo meio eletrônico. Todos os outros países democráticos do mundo passaram a utilizar as chamadas urnas de segunda geração, em que o voto ele é eletrônico, mas ele também é impresso a partir dos anos 2000, com a evolução tecnológica. Ou seja, as nossas urnas estão ultrapassadas e, segundo a palavra dos próprios especialistas, também o nosso sistema é vulnerável. Então, o que nós queremos é que essa casualidade, que esse casuísmo acabe, que o processo seja feito com a lisura e com a segurança necessária. Senhores, 30 segundos para uma última manifestação de cada um dos senhores. Senador José Aníbal. Olha, o projeto que o deputado mencionou, pelo que eu vi, foi assinado por deputados de diferentes partidos, um leque de partidos. Eu nem lembro desse projeto. Mas eu acho que a tecnologia evoluiu e o sistema como ele está hoje, ele é absolutamente seguro. Qualquer dúvida, a minha convicção, o Tribunal Superior Eleitoral tem como dirimir, resolver e dar confiança aos brasileiros que seu voto vai ser bem apurado e vai para aquele que você realmente tem votado. Deputado Felipe Barros, 30 segundos para a sua última consideração. Dessa vez concordo com o senador, a tecnologia evoluiu. A única coisa que não evoluiu foram as urnas brasileiras, que continuam sendo as mesmas utilizadas desde 1994. O que nós queremos é a evolução tecnológica, o que nós queremos é a transparência e a segurança. Deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, senador José Aníbal pelo PSDB de São Paulo. Senhores, muito obrigado pela participação nesse debate aqui no Prós e Contras.